Boa tarde, sou Renata Andrade. O grupo é composto por mim, por Bruno Chianca, Leandro Pinheiro, Leandro Lucas, Marlon Ramos e Iago Roberto, tendo como monitor Victor Mororó. O nome do projeto é Motobike e ele foi desenvolvido para a disciplina de Introdução à Engenharia da Computação, ofertada pelo CI da UFPB. Com o aumento no número de ciclistas, a quantidade de acidentes envolvendo-os também aumentou. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, mais de 3 mil ciclistas morreram no trânsito na última década, e 60% dos acidentes são resultados de atropelamentos. Esse pequeno gráfico nos mostra o número de casos de atropelamentos no primeiro semestre dos anos de 2019 e 2020, onde aqui é representado as colisões com veículos de transporte pesados ou ônibus, colisões com automóveis ou colisões com veículos de motor de duas ou três rodas. A maior taxa de acidentes envolvendo ciclistas acontece à noite, e alguns fatores contribuem para isso, como a falta de visibilidade e sinalização dos ciclistas e a tentativa de manobras em alta velocidade. A partir desse dado, nosso grupo desenvolveu um projeto visando melhorar a segurança dos ciclistas nas rodovias à noite. Com base nos dados de acidentes envolvendo bicicletas, desenvolvemos um colete que se comunica com a bicicleta através de arduinos, para evitar mitigar as fatalidades e aumentar a segurança do ciclista. Os componentes principais do colete são as luzes, possuindo as luzes de LED da detecção de presença e as luzes indicativas de seta direita e seta esquerda. Eu vou falar agora sobre os componentes da bicicleta, tá? Nos componentes da bicicleta vão ter tudo aquilo que precisa de contato. Então nós vamos ter os botões de seta, o detector de presença, os freios e o farol, e além disso nós vamos ter também o painel de velocidade, tá certo? Esses seriam basicamente os componentes da bicicleta que vão se conectar ao colete, pelo meio de conexão via Arduino, tá? Vamos lá. Então aqui está Então vamos começar, né, entendendo como vai funcionar o monitor de velocidade da bicicleta. Então esse monitor de velocidade foi necessário basicamente descobrir como calcular a velocidade. Então foi utilizado o GPS do celular para transmitir, para fazer o cálculo da velocidade dentro de um aplicativo e transmitir essas informações via Bluetooth para o Arduino. Então aqui está a interface do aplicativo criado, certo? Então vamos ver como ficou o código desse aplicativo. Então olhando aqui no código desse aplicativo, nesse meu canto, né, superior esquerdo aqui, basicamente nós vamos da esquerda para a direita, tá, e depois para baixo, então vamos seguindo essa ordem. Então quando a minha tela inicializar, nós vamos verificar se o Bluetooth está ligado ou não. Se não estiver ligado, nós vamos emitir um alerta para o usuário, tá, dando ele duas escolhas, ou ele sai do programa, ou ele dá OK, e vamos aqui para a direita, e se ele der OK, está basicamente, né, nós vamos alertar para ele ativar o Bluetooth. Se ele clicou em sair, nós vamos fechar a aplicação. Depois disso, se houve tudo certo, nós vamos criar uma lista, certo, de endereços, ou seja, uma lista de dispositivos que podem fazer a conexão via Bluetooth, certo? Quando o usuário ele clicar no botão de ligar, nós vamos verificar se o Bluetooth ele está ou não conectado. Se ele não estiver, nós vamos emitir um alerta. Agora, se ele estiver, nós vamos chamar aquela lista de dispositivos que podem ser pareados. E depois de clicar em um determinado, ou seja, vindo aqui na direita, depois de clicar em um determinado dispositivo, esse dispositivo vai ser agora a minha conexão via Bluetooth. Então, vindo aqui no canto direito, certo? Toda vez que minha localização mudar, toda vez que minha posição do GPS variar, nós vamos pegar essa minha velocidade e armazenar numa string de texto. Depois disso, nós vamos verificar se o Bluetooth está ligado. Se ele tiver, nós vamos enviar essa string de texto diretamente, né, para o Arduino via Bluetooth. Depois disso, nós vamos clicar no botão de desligar, obviamente se o usuário quiser. Se ele quiser clicar ou não, nós vamos verificar se o Bluetooth está ligado. Se ele estiver ligado, nós vamos desconectar. Se ele não estiver ligado, o Bluetooth está desconectado. Então vamos ver agora como o Arduino ele está recebendo essas informações. Então o circuito Arduino ficou um potenciômetro, um LCD, um módulo Bluetooth e o GPS. Então aqui está o circuito. Aqui você tem o LCD que está conectado às portas 7, 5, 4, 3 e 2. Você tem aqui o módulo Bluetooth no canto esquerdo conectado às portas 10 e 11 e a protoboard. É necessário avisar, né, que você tem aqui um divisor de tensão,
certo? Que reduz a tensão enviada para o meu módulo Bluetooth. E nós temos aqui o potenciômetro que está conectado à porta analógica 5 do Arduino. Então vamos lá, explicação sucinta do código. No código desse Arduino, nós vamos ter aqui no início a declaração de algumas bibliotecas importantes, certo, para a manutenção do código. Nós temos aqui, né, declarando as portas que o Bluetooth e o LCD estão utilizando e algumas variáveis, mas a variável mais importante é desse intervalo que vai determinar basicamente, certo, o intervalo de tempo que eu quero mudar a velocidade no painel. E aqui em Setup nós estamos inicializando, né, algumas informações, algumas coisas importantes para fazer para a realização do código. Então nós estamos inicializando o serial, o Bluetooth e o LCD, certo? Então aqui a função temporizador, toda vez que eu chamar ela ali na main, nós vamos verificar o tempo atual que está o meu Arduino, né, desde que foi o meu tempo inicial. Vamos verificar se houve uma ultrapassagem aí de 1 segundo nesse meu determinado intervalo. Se houve uma ultrapassagem de 1 segundo, nós vamos chamar a função que muda a velocidade. Ao entrar a função de muda a velocidade, nós vamos inicialmente verificar se há algo para leitura no Bluetooth. Se ele tiver, nós vamos ler isso e armazenando uma string. Quando eu terminar de ler todas as informações que está no Bluetooth, ou seja, quando eu achar um contra barra N, que é o fim de string, certo? Nós vamos verificar se há de fato alguma coisa, ou seja, se houver de fato alguma coisa, nós vamos limpar no LCD e nós vamos printar a velocidade logo embaixo, a numeração da velocidade em km por hora. Certo? Mas infelizmente o Ticket Card não nos permite simular o módulo Bluetooth por questões de segurança, então foi necessária a utilização de um potenciômetro. Então aqui está o potenciômetro, nós temos a leitura do potenciômetro e por fim nós estamos convertendo essa leitura analógica em valores de velocidade, são valores entre 0 e 400. Nós vamos agora mudar a velocidade anterior para uma nova velocidade, aquela que foi lida. Nós vamos printar por fim o nome velocidade e logo embaixo nós iremos printar, né, a velocidade de leitura e o valor dado em km por hora. Basicamente foi isso, certo? Obrigado. Este é o circuito completo, com todas as partes integradas. E esta é a parte relacionada ao circuito das setas. O circuito das setas está presente tanto no Arduino do colete quanto no Arduino da bicicleta, havendo uma comunicação entre eles. No projeto real, seria utilizado o módulo TX-RX de transmissão para não haver necessidade de fio conectando os Arduinos. Mas como no simulador Tinkercad não existe esse módulo, foi utilizada a comunicação serial mesmo. Primeiramente, vou explicar o código da bicicleta. Defini o botão esquerdo na entrada 13 e o direito na seta. O objetivo do código era enviar uma mensagem informando que a seta foi ligada para o outro Arduino. Para não ser enviada várias vezes a mesma mensagem, foi criada algumas variáveis auxiliares. Inicialmente, a variável auxiliar começa como true ou 1. Então, ao ser apertado um dos botões, será escrito seta esquerda, seta direita no monitor serial, fazendo com que o tempo auxiliar receba o tempo atual e a variável auxiliar mude para 0, falso. Só é possível enviar uma mensagem novamente quando o estado de botão for apertado, high, e quando a variável auxiliar voltar a ser 1, true, que só vai acontecer após 2 segundos que foi apertado o botão pela última vez. Agora é sobre o circuito do colete. Foi definido as portas 13 e 7 como a da seta esquerda e a seta direita, respectivamente. Ao receber a mensagem do monitor serial, é trocado o valor booleano da variável do estado da seta e o tempo auxiliar recebe o tempo atual. Se o valor booleano do estado da seta for verdadeiro, ele entra no if. Se não, ele desliga a seta. Já dentro do if, ele vai para a função referente a cada seta. Resumidamente, essas funções servem para fazer a seta piscar a cada 100 milissegundos. Essa função recebe como parâmetro o tempo atual e o ponteiro do tempo auxiliar. Caso a diferença entre os dois for de pelo menos 100 milissegundos, o estado da seta é trocado e o tempo auxiliar recebe o tempo atual. O circuito do detector de presença foi feito utilizando a comunicação serial entre dois Arduinos, o Arduino da bicicleta e o Arduino do colete. Bom, esse botão aqui representa o botão que está acoplado na sela da bicicleta. Ele está conectado ao Arduino da bicicleta. E quando ele é pressionado, envia um comando para o Arduino do colete, fazendo com que a fita de LED conectada a esse Arduino
se acenda e todos os LEDs permaneçam ligados enquanto o botão estiver pressionado, ou seja, enquanto o ciclista estiver sentado na bicicleta. No início do código do Arduino da bicicleta, definimos o pino em que o botão está conectado, que nesse caso seria o pino 11. No void setup, iniciamos o serial e declaramos o botão como uma entrada. No loop, definimos uma variável para armazenar o estado lógico do pino. Logo após isso, utilizamos um switch com dois casos. No caso high, enquanto o botão estiver pressionado, o A maiúsculo será impresso na porta serial. Já no caso low, o A minúsculo será impresso na porta serial enquanto o botão não estiver pressionado. No Arduino do colete foi utilizada a biblioteca NeoPixel para controlar os LEDs da fita. No início do código foi definido o pino em que a fita está conectada e o número de LEDs presentes na fita. Para exemplo, utilizamos uma fita de 15 LEDs. Declaramos uma variável para cada LED para que possamos controlar a sua cor e intensidade individualmente. Declaramos a string mensagem e as variáveis auxiliares. No setup, iniciamos o serial e os LEDs e definimos a fita de LED como uma saída. No loop, usamos um if para verificar o caractere recebido através da comunicação serial. Caso o Arduino tenha recebido o A maiúsculo, ou seja, o botão esteja pressionado, todos os LEDs da fita serão ligados na cor vermelha. E caso tenha recebido o A minúsculo, todos os LEDs permanecerão apagados. Boa tarde, me chamo Bruno Chianca e vim através desse vídeo demonstrar a parte do projeto que fiquei responsável, que consiste no acionamento dos faróis. O sistema é bem simples, é um Arduino, que nesse Arduino eu conectei um cabo na janela de 5 volts, conectando a placa na alimentação. Não menos importante, tem o fio terra, que vai servir de aterramento para a placa. Também precisamos de dois botões, que no caso, esse do lado direito é o botão de acionar o LED e do lado esquerdo o botão de desligar. Como é bem lento, não dá para ver tão bem, mas depois que ele apaga 100% dá para ver direitinho. Aí, o que é que precisa ser feito? Precisa ter um cabo, que esse cabo vai ser conectado à porta do Arduino, que no caso a minha foi a 8, e a do cabo de do botão de desligar na porta 9. Associado a esse botão, nós precisamos também ter um resistor de 10 kΩ e um cabo que vai servir de alimentação, que vai levar da placa para o botão. Junto desse conjunto, também precisamos dos LEDs, que não poderia ser diferente, ele precisa estar conectado à placa, ao Arduino e em portas. Essas portas e também um resistor, que no caso aqui é de 220 ohms, não é de quilo-ohms. Aí no caso, esse é o sistema e nós temos também o código. Que o código também é bem simples. Primeiro, eu tenho que definir algumas associações, que no caso o LED A vai ser na porta 3, o LED B na porta 4 e assim por diante. E com isso fica bem mais simples de alterar o código, porque eu só preciso, eu substituir a porta de entrada. Eu só venho aqui e troco a porta. Não preciso sair alterando o código todo. Aí nós vamos adicionar os botões, que são quem vão ter efetivo funcionamento. E aqui o void, que vai ser o setup do código. Que no caso, o LED, ele é um de output. Por quê? Porque ele só vai receber informação e executar uma função. E o botão é de input, porque ele vai receber um comando e transmitir para o Arduino esse comando. Aí, no caso, aqui nós temos o loop, que o que é que vai acontecer? Se eu acionar o botão A, todos os LEDs vão ligar. Se eu acionar o botão B, todos os LEDs vão desligar. E no caso, essa foi a parte do farol. Muito obrigado e vou passar a palavra para outro colega. Todos, meu nome é Lance Pinheiro e irei explicar as luzes de freio. Bom, primeiramente, eu tenho esse circuito aqui composto por um Arduino Uno,
uma placa de ensaio, 11 jumpers, 5 LEDs, 7 resistores e 2 botões. Bom, primeiramente a conexão entre o Arduino e a protoboard é o fio vermelho que conecta o Arduino na porta de 5 volts do Arduino ao positivo da protoboard, o que está alimentando a protoboard com 5 volts nessa fileira aqui positiva, e o GND, que é o terra do Arduino, né, que está conectada à protoboard. Além disso, eu tenho os 2 botões que estão conectados a 2 jumpers também. Um jumper, esse jumper de baixo recebe a alimentação dos 5 volts que está vindo do Arduino. E o jumper de cima está conectado à uma porta digital do Arduino. Além disso, esse botão está conectado a um resistor de 10k ohm para que não haja curto ou algum problema no circuito. Já os LEDs, eles estão conectados a um resistor de 220 ohm na sua perna negativa, né? E está conectado um jumper à sua porta positiva, um jumper que está indo diretamente para a porta digital do Arduino para receber as informações e assim as conexões. Bom, no circuito físico, em algo real, num projeto real, os botões seriam acoplados às manetas, tanto direita quanto esquerda, o botão esquerdo na maneta esquerda e o direito na direita. Seriam acopladas as manetas de freio, que quando acionadas essas manetas de freio, ou seja, quando o ciclista freasse, esses botões seriam pressionados juntamente e mandariam um sinal para o LED e os LEDs acenderiam. Independentemente da ordem que fosse apertado os dois ao mesmo tempo ou apenas um, os LEDs acenderiam da mesma maneira, indicando que o ciclista está freando sua bicicleta para todos ali presentes no trânsito, preservando sua segurança e de todos ali. Bom, aqui é o circuito físico das luzes de freios com os 2 botões, os 5 LEDs e as conexões, né? Aqui o funcionamento desse circuito físico. Apertando um botão acende os LEDs e apertando o outro botão acende os LEDs. Bom, aqui eu tenho um código. Primeiramente no código foram definidas as portas em que cada componente está conectado. Primeiramente foram definidas as portas dos LEDs e depois as portas dos botões, né? E os nomes de cada variável para cada componente correspondente. Bom, depois foram definidas algumas variáveis globais que serão utilizadas para a leitura dos botões, do estado dos botões, né? Depois, na void setup, eu tenho a função pmode, que recebe como parâmetro o LED, definido pelo seu nome, e o modo de leitura, que no caso dos LEDs foram output, né? Que é saída. Eu tenho o modo de leitura do LED como saída, e o modo de leitura dos botões eu defini como input, e aqui as variáveis do botão, né, que foram definidas anteriormente. E o modo de leitura tem um input, que é entrada. Então, o usuário que irá ler, foi definido como leitura feita pelo usuário, né, quer dizer, a entrada. Bom, já na repetição do meu código, né, no void loop, eu tenho as variáveis iniciadas lá em cima, né, as variáveis globais. Elas recebem a função digital read, que tem como parâmetro os nomes dados aos botões, né? Então, ela recebe o estado do botão e ela faz a leitura, ela identifica o estado do botão, ou seja, se o botão está recebendo ou não energia, basicamente. Ou seja, se ele está sendo ou não apertado. Então, basicamente, essa função tem esse intuito. E as variáveis que eu defini recebem isso, né? Recebem essa informação. E mais abaixo, eu tenho as condições if e else. Ou seja, através da função digital write, primeiramente, falando aqui no if, eu recebo o estado do botão, então eu identifico se o botão está ligado ou não. Então, se o botão estiver ligado, através da função digital write, eu defini como parâmetro os nomes correspondentes aos LEDs e rig, que é ligar. Então, se estiver ligado aqui, os LEDs irão ligar. Caso contrário, se não estiver ligado os botões, como se permanecerá desligado os LEDs. E a mesma lógica para o botão B, né? O botão esquerdo. Para fazer o colete do motobike, foram necessários 2 Arduinos Uno de 59,90
um Arduino Mega de 7928, um display LCD de 1790, um módulo TX-RX de 11,49, 7 botões de 1,40, um colete de nylon de 67,70, 5 LEDs brancos de 20 centavos, um módulo Bluetooth de 27,90, 5 LEDs vermelhos de 20 centavos, 2 LEDs amarelos de 20 centavos, uma fita de LED de 57,90, 12 resistores de 220 ohms por 80 centavos, 7 resistores de 10 kΩ por 80 centavos, dando um total de R$ 406,47. É o circuito completo, envolvendo todos os circuitos, tanto da bicicleta, do colete e o do monitor. Bom, agora irei apresentar o funcionamento de cada circuito apresentado até aqui. Este é o circuito do detector de presença. Esse botão representa o botão que ficaria acoplado ao banco da bike e, ao ser pressionado, acionaria a fita de LED no colete do ciclista. Circuito da luz de farol da bicicleta. Quando um dos botões é acionado, o farol acende e se mantém aceso. Quando outro botão é acionado, a luz do farol apaga. Circuito das luzes de freio da bicicleta. Quando a maneta da bicicleta, a maneta de freio é acionada, tanto maneta esquerda ou direita, os botões direito ou esquerdo também são acionados, sendo assim, acionando as luzes de freio da bicicleta. Circuito das setas da bicicleta. No Arduino da bicicleta, o botão direito acende a seta direita no colete e o botão esquerdo acende a seta esquerda também no colete. Este é o circuito do velocímetro, que representa a constante mudança de velocidade através do painel. Eu me chamo Iago e vou apresentar aqui a parte do desenho 3D do projeto do colete. Vamos lá. Começando pela bicicleta, foi colocado aqui na bicicleta 2 pisca-alerta em LED para apontar se vai para a direita ou para a esquerda, certo? Eles são acionados por 2 botões aqui no guidão, um aqui e um aqui. Sendo assim, apertando o botão vai enviar a informação para o Arduino, que está localizado aqui na bicicleta, perto do quadro, no caso colocado no quadro com uma caixinha, e daí ele vai acender o LED em si, certo? Depois foi colocado um botão aqui perto do freio, onde ele é acionado ao apertar o freio e aciona a luz traseira do freio da bicicleta. Essa luz aqui. Ela acende na hora que aperta aquele botão, ela vai acender, indicando que a bicicleta está freando, certo? Foi colocado também na bicicleta um velocímetro, um celular para mostrar o velocímetro, certo? Digital, que também é vinculado com esse Arduino, certo? Da bicicleta é só isso. Agora, no colete, tem o seguinte. Aqui na frente tem um bolsinho, que ele está baixo, mas ele seria um pouco mais alto. É só para mostrar o Arduino aqui. Tem um bolsinho na frente para colocar o Arduino em si. Tem quatro circunferências de LED de luz de presença. Essas 4 são de luz de presença, ficam ligadas 100% do tempo. Só para mostrar para um motorista que está na frente da bicicleta, se ele olhar no retrovisor, vai mostrar que tem uma pessoa ali. Aqui temos mais 6 circunferências, mas são 2 de luz de presença, que são as 2 de cima, as 2 de luz de freio, que são aqui as do meio, tem luz de freio no colete e na bicicleta, certo? Esse aqui de baixo. Então tem o da bicicleta e esses 2 do meio. E tem o pisca aqui também no colete, além da bicicleta, certo? Então é isso. O desenho 3D em si, tudo que foi colocado na bicicleta e no colete para esse projeto.
Muito obrigado.